Olá pessoal, Ivo Maroco novamente aqui com vocês e hoje eu gostaria de tratar mais de um assunto mais concreto, mais particular da nossa situação atual concreta brasileira, tá? Um assunto que diz respeito mais à política, ok? Bom, antes de adentrar esse assunto, essa seara, gostaria apenas de esclarecer sobre a minha postura, a minha abordagem. Eu não acho que um especialista, alguém que faz análises políticas, deve se pautar apenas por analisar os fatos pura e simplesmente de forma neutra e imparcial, tá? Em política, assim como na vida, não existe apenas o imparcial, o neutro. Você tem que ser parcial, você tem que se engajar existencialmente. Você está ali no que você faz, no que você fala, tá? Mas eu também falei da gente não ter uma abordagem maniqueísta, né? Baseada em polos opositores, bem e mal, dia e noite, isso, aquilo, outro. Então, como é que a gente combina os dois? Bom, a gente tem cautela, a gente evita a afoitice, mas eventualmente a gente vai se posicionar, tá? Porque apenas narrar fatos brutos não transforma nada, né? A gente tem que também se engajar, tomar partido, mas fazê-lo de forma responsável, com os pés no chão, nomeando os bois e localizando a culpa no cartório, onde quer que ela esteja, como eu já falei, tá? Bom, então vamos lá. Esse vídeo tem como intenção falar sobre a relação entre Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, né? Bom, para a gente iniciar esse vídeo, eu vou ter que ter como ponto de partida uma aceitação básica de vocês, que Olavo é o guru do governo Bolsonaro. Guru, né? Ou pelo menos uma figura muito importante com influência efetiva no seu governo. Se a gente não aceita esse ponto de partida básico, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, inclusive, o próprio Olavo já aceitou esta alcunha, né? Esse apelido de guru do atual governo. Então, por que não nós acompanharmos, né? Bom, qual é o modus operandi de Olavo de Carvalho? É um só. Durante a sua vida inteira, a conspiração paranoica, né? O que se chama também de síndrome paranoide, tá? É a criação de inimigos, a contínua conspiração de inimigos que detêm poder, que às escondidas puxam as cordas do funcionamento do mundo e nós somos apenas os seus passivos observadores, telespectadores, né? Bom, e isso vem lá da época da astrologia, né? Porque Olavo de Carvalho, se vocês sabem ou não, ele era astrólogo de profissão. Ele tinha até turma de astrologia, uma turma até relativamente grande. Então, há décadas que ele tem esta seara da astrologia como a sua atividade, tá? Em paralelo, fazia as leituras de filosofia, etc., mas a astrologia era muito forte, tá? Tanto é que quando quer que alguém queira demeritar o seu trabalho, ele o chama de astrólogo. Inclusive, eu já o chamei, né? Porque em política, a gente, em algumas ocasiões, a gente tem que ser oportunista, né? A gente tem que ser pragmático, tá? Mas a nossa intenção aqui não é ser oportunista nem pragmático, tá? É analisar a situação de fato. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer ao falar de Olavo de Carvalho é, novamente, como eu já falei, né, evitar os maniqueísmos, os polos opositores. Ou seja, evitar as duas conclusões mais gerais utilizadas no Brasil hoje, que é X, Olavo é um deus, o mito, ele sabe tudo, ele é o guru, ele é o oráculo, ele vê o futuro, etc. E Y, ele é um astrólogo maluco que não tem nada para falar.
né? Eu acho que as duas posições extremas têm algo de equivocado, tá? Ninguém pode falar que o Olavo não sabe de nada. Isso é mentira, né? Ele pode não ter formação, ele não pode ter uma educação formal, inclusive eu acho que ele não tem um segundo grau completo, é verdade, tá? Algo desse tipo, é o primeiro grau ou o segundo grau, incompleto, tá? Nunca pisou na universidade, a menos que eu não sei disso. Então, a gente tem que ter cuidado com extremos aqui, tá? Ele é um autodidata, basicamente, certo? Ele sai da universidade, ele tem desconfianças com saber institucional, saber de escola, saber de universidade, e decidiu trilhar o seu próprio caminho. Haha, igual a você, né, Ivo? Pois é, eu tento ser um autodidata mais razoável, digamos assim, né? Que tenta o tempo inteiro refletir sobre o seu saber, sobre a sua postura, e por aí vai. Mas o Olavo não. O Olavo, desde muito cedo, ele tem esse cariz de especulativo, digamos assim, né? Paranoico especulativo, tá? Tanto é que na astrologia, de onde é que vem esse cariz especulativo do Olavo, paranoico especulativo? Da astrologia. Se tem uma coisa que a astrologia faz é especular sobre uma realidade astral, né? Conspirações cósmicas. Nós somos determinados por forças cósmicas que estão para além do nosso controle, né? Que nós devemos estudar para entender essas forças cósmicas, essas conspirações cósmicas. Então, esse é o modus operandi de Olavo de Carvalho, que já vem de muito tempo, né? Ele também arrastou para a sua postura filosófica, político-filosófica, tá? Tanto é que ele tem muito problema com a ciência moderna, muito problema. A sua base filosófica é essencialmente filosofia medieval, filosofia escolástica, né? Ele tem um curso online, um COF, curso online de filosofia, já bastante antigo, e quem frequenta, eu já dei uma olhada nele, sabe que o forte dele é a mistura de história da filosofia, ele sabe nomear os bois, né, sequencialmente, temporalmente, no tempo e espaço, na história da filosofia, ele é bom nisso. Mas quando o assunto é adentrar a filosofia de fato, o sistema filosófico, ele demonstra toda a sua fragilidade, tá? Eu já vi comentários estapafúrdios dele sobre Derrida, por exemplo, Hegel nem se fala, etc. Né? E ele consegue, através de estratégias retóricas, de oratória, junto com muito conhecimento da história, da filosofia, ele consegue passar essa impressão muito forte de ser um sábio que realmente sabe do que está falando, tá? Mas não é bem assim. Não é bem assim, tá? Bom, e agora? Fazemos o quê? Onde é que Bolsonaro entra nessa história? Com a mesma paranoia. Se tem alguém que adora uma paranoia, uma teoria da conspiração, é Jair Bolsonaro. Tanto é que ele só confia nos seus próprios filhos. Mesmo apoiadores convictos, como Joyce Hasselman, que já foi afastada da liderança do Congresso, elas são postas sob suspeição. Há uma eterna e permanente suspeita de Bolsonaro, sobre inclusive seus fortes aliados, tá? Então, o destino de qualquer aliado de Bolsonaro é a traição. Se vocês não acreditam, apenas acompanhem o desenrolar da política hoje em dia no Brasil. É uma punhalada atrás da outra. Tá? São lideranças que são afastadas, que se afastam, que se sentem traídas e começam a, enfim, abertamente criticar o governo. É um após o outro, consistentemente. Tá? Consistentemente. E a mesma paranoia que colocou o PSL no poder, ao que tudo indica, vai tirá-lo do poder. Porque não é só uma postura pragmática de Bolsonaro. Ela é consistente com a sua postura existencial. Ele é paranoico, conspiratório, tá? Então a síndrome paranoide é talvez o principal link entre Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro.
tá? E como o Olavo realmente crê naquilo que ele diz, né, nas teorias conspiratórias que ele lê e alimenta, e como o Bolsonaro não é exatamente um intelectual, então ele achou esse porto seguro conspiratório retroalimentável, permanentemente retroalimentável, em Olavo de Carvalho, né? E se você duvida da importância que o Olavo tem para o governo, apenas veja que livro de cabeceira fica nas suas lives, ou pelo menos ficava, né? Nas últimas que eu vi, pelo menos lá estava. É aquele best-seller do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Inclusive, uma parte das letras do livro, da capa, está em rosa, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o livro. Então, é comum vê-lo nas suas lives. Eu não sei hoje em dia, mas até um tempo atrás lá estava como seu livro, uma sua bíblia, digamos assim, que é um compilado de artigos jornalísticos dos últimos anos de Olavo, onde ele pretende denunciar as coisas do mundo, a esquerda, o complô da esquerda, etc. Tá? Bom, já deu para ver que o buraco é mais embaixo, né? Que não é só uma coisa pragmática contra a esquerda, é uma abordagem existencial consistente de paranoia, de suspeita, tá? Da síndrome paranoide que vê inimigos obscuros em todos os lugares. Tá? Inclusive, essa ferramenta foi fundamental na briga contra a esquerda, em especial o PT. Ah, então quer dizer que Ivo está transformando a esquerda e o PT no mocinho absoluto e Bolsonaro, Olavo, PSL, enfim, no bandido absoluto. Não, a gente vai chegar lá, tá? Porque foi necessário uma esquerda inoperante, ineficiente, burra, para abrir espaço para a emergência desse tipo de coisa conspiratória. Tá? Sem um espaço disponível, sem uma rachadura, não há isso, né? Não há espaço para isso. Tá? Bom, é isso. A esquerda errou demais. Mas uma coisa também não justifica a outra. A gente tem que colocar os pontos nos is também. Tá? O que é que a esquerda fez? Ela basicamente perdeu espaço com a população, né? Ela se engajou no jogo político próprio de um extrato burocrático, cada vez mais com tentáculos mais longos, raízes mais profundas, né? Engajado em muita corrupção. Ninguém pode dizer que não existiu corrupção no governo do PT, existiu e muita, tá? Claro que existe um contexto para isso, a gente pode racionalizar, mas dizer que não existiu corrupção, que é tudo uma invenção da direita, também é ridículo. É ridículo, tá? Houve corrupção, mas a questão é saber por que houve corrupção, né? Qual foi a situação contextual que, digamos assim, solicitou a emergência da corrupção como uma espécie de tentativa de solução, de governabilidade para o Brasil, né? Para aprovação de projetos sociais e por aí vai. Políticas públicas, né? Porque a gente sabe que o governo brasileiro é um governo extremamente engessado, né? Ele não funciona muito bem. Você tem que negociar cargos, você tem que fazer fisiologismos, né? A velha política versus a nova política, né? Como diz Bolsonaro. Tanto é que Bolsonaro continua tendo muitas dificuldades para governar, né? Porque nós somos uma estrutura ossificada, brutalmente ossificada, calcificada, e que opera só por fisiologismos políticos, troca de interesses, dinheiro, cargo, influência, o que seja, ou seja, diversas formas de corrupção, né? E como o Bolsonaro pretende ser aquele que limpa o Brasil da corrupção sistêmica, ele tem esses problemas com a sua militância, né? Como é que ele vai provar os seus projetos, né? E continuar sendo um democrata e sem apelar para ditaduras, né? Para coisas desse tipo. Então é meio que um beco sem saída, tá? O avanço é muito lento pelas vias democráticas tradicionais, institucionais, tá? Então, bom, qual foi a relação
de Bolsonaro com a esquerda e Lula. É claro que o PT, como eu já disse, se envolveu numa profunda rede de corrupção. Ela existiu, tá? Não dá para negar. Mas o que foi que Bolsonaro fez? Transformou o PT numa espécie de mal absoluto, né? Ele acrescentou ao PT, à esquerda em geral, uma série de fake news, um tanto quanto dantescas, né? Por exemplo, o kit gay é uma delas. Ele chegou até a apresentar, quando estava em campanha no Jornal Nacional, numa entrevista ao vivo, ele chegou a mostrar um livro onde supostamente esse livro seria usado para o kit gay. Tá? Só que esse livro não existiu o kit gay, existiu um programa contra a homofobia, né, para educar contra a homofobia, tá? Mas não tem nada a ver com nossos filhos vão ser todos gays e lésbicas e transexuais, tá? Não é bem assim, tá? Nem um oposto, nem outro, tá? Ele chegou a mostrar um livro que estava sendo ventilado para especificamente dar o pontapé nesse kit gay. Ele chegou até a mostrar um livro, tá? Só que esse livro é um livro de educação sexual, usado em vários países, na Europa inclusive, e não tem nada a ver, tá? Foi só para, através da política do medo, né, que é uma política muito usada hoje em dia, na dita pós-política, que a gente vive, cínica atual, pós-ideologia, para arregimentar ideologicamente as pessoas, tá? Então, nutridas, consumidas pelo medo, as pessoas se engajam pró ou contra alguma coisa hoje em dia. Então, o Bolsonaro usou essa política do medo, transformou o PT numa espécie de mal absoluto, abstrato, semelhante até aos judeus na Alemanha nazista. Não estou dizendo que são nazistas, mas a lógica é muito parecida, porque na Alemanha nazista os judeus eram uma espécie de mal abstrato, absoluto, inconsistente, que combinavam até qualidades opostas, né? Os judeus eram ao mesmo tempo um povo supostamente sujo, tá? E oportunista, enfim, que só pensava em dinheiro, ao mesmo tempo do mais alto poder intelectual, né? A pilha de livros que Goebbels queimou numa pilha de fogo era basicamente de teóricos intelectuais de esquerda, marxistas, etc. Gente muito erudita e de muita leitura, tá? Então, esse mal abstrato X, que congrega em si qualidades opostas, que nos geram medo pelo seu espectro de mal absoluto, que deve ser evitado a todo custo, foi algo do qual Bolsonaro se utilizou bastante para conseguir ascender ao poder, né? Mas essa, como eu já falei, não foi apenas uma ferramenta pragmática, oportunista, situacional. Não, já é uma postura de anos de Bolsonaro, de ser realmente paranoico, de pensar em forças ocultas, né? E onde ele uniu essa paranoia com a paranoia de Olavo de Carvalho, né? Que também adora o marxismo cultural, ele é um terraplanista, inclusive, ok? Ele não fala abertamente, porque ele sabe que o cacete vai ser grande, né? A porrada vai ser grande, mas ele é famoso por uma longa lista de paranoias, de teorias da conspiração, certo? Vocês podem checar tudo que eu estou dizendo, tá? Eu insisto que vocês chequem essas informações. E por mais de uma fonte, como eu já disse, tá? Bom, eu estou me estendendo demais, já são quase 20 minutos de vídeo. E é basicamente isso, tá? É um panorama do que está acontecendo, a relação entre Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho, para vocês terem alguma ideia, tá? De onde vem. Só para finalizar. Aí vocês podem dizer assim, mas Ivo, Olavo não deve ser lido mesmo assim? Eu diria que talvez, mas com muita cautela, tá? Porque ele é um autor de vários livros, mas em nenhum deles ele é uma referência. Ninguém o referenciou. Nenhum filósofo ou teórico importante contemporâneo referencia Olavo como alguém importante. Ninguém, absolutamente ninguém.
tá? E quem o fez sempre tem um pé ou dois em teorias da conspiração, ou é algum intelectual obscuro de algum país como a Romênia, alguma coisa desse tipo, tá? Você não vai achar intelectuais de grande monta, até da direita mesmo, você não vai achar gente assim que seja pró-Olavo, tá? Talvez um Steve Bannon da vida, mas Steve Bannon não é bem um teórico ou um autor, tá? Ele é um articulador político, inclusive muito importante e fulcral a importância na campanha de Trump, tá? Mas por desentendimentos na campanha ele acabou se divorciando de Trump, digamos assim, sendo posto de lado. Mas é um articulador político com um pé, pelo menos na extrema direita, adora uma conspiração da esquerda maléfica, comunista, onipresente, onisciente, onipotente, tá? E é aquela história, a esquerda é tão onisciente, onipresente, onipotente, que um astrólogo, fazendo videozinhos na internet, conseguiu depô-lo, né? Ele foi deposto em grande medida no Brasil, né? Segundo dizem, o PT era uma força comunista do mal, e ele foi deposto por um astrólogo fazendo vídeos na internet. Então eu fico me perguntando que poder absoluto é esse, tá? Que poder absoluto é esse que foi deposto, foi vencido por vias democráticas, abertas, por uma pessoa assim, né? Então já há um problema aí, é uma força gigantesca, invencível, mas com videozinhos na internet a gente chega lá, então já dá pano para manga para pensar, né? Bom, pessoal, pelo tardar da hora eu vou encerrando por aqui, mas no próximo vídeo a gente vai dar mais prosseguimento, tá? E mais dúvidas serão tiradas também. Mas por hoje é basicamente isso, ok? Então, um forte abraço.